Marte ao Pique capítulo 19. Sumu aparece, procurando por problemas. Mesmo depois de acomodar o garotinho, Yankai não estava com pressa para sair. Afinal, naquela noite, o menino lhe tinha dado algumas de suas rações. Então ele tinha que ficar até que o menino abrisse os olhos, só depois que seu coração estaria em paz. No interior da casa, o caçador andava ao redor inquieto, preocupado com o filho. Em pouco tempo, o médico enxotou ele para fora dizendo que ele era muito barulhento. Dr. Chu disse que foi sorte que nós fizemos algum tratamento de emergência. Caso contrário, meu filho teria realmente perdido a vida. Salvador, sua misericórdia e bondade, eu irei para sempre ser incapaz de reembolsá-lo. Mesmo se eu trabalhar duro toda a minha vida, eu não seria capaz. Assim que ele terminou de falar, o caçador se ajoelhou na frente de Yankai. Yankai não poderia ajudá-lo, mas sorriu e disse: Senhor Zan, os homens só se ajoelham diante de ouro. Com você de joelhos assim, você prejudica o nosso bom relacionamento. Você não precisa de se ajoelhar. No passado, eu também comi algumas das rações do seu filho. Se você está falando sobre dever, então eu devo a você também. Depois de terminar sua sentença, ele foi para ajudar o caçador Zan a levantar. O caçador Zan foi às lágrimas: Salvador, você realmente é uma boa pessoa. Como estavam falando, o médico saiu e disse ao caçador Zan: não é mais perigoso, por isso você não precisa se preocupar. Mas porque ele perdeu uma grande quantidade de sangue, ele estará dormindo um pouco mais, mas assim que ele acordar, ele vai ficar bem. Quando ouviram essas palavras, tanto Yankai e caçador Zan soltaram suspiros de alívio. Uma vez que ele relaxou, Yankai sentiu uma onda de exaustão correndo através de seu corpo. Hoje tinha sido muito emocionante, ele também tinha recebido muitos ferimentos e perdeu muito sangue. Mesmo com sua energia anterior, seu corpo ainda tinha recebido dano, então quando ele se acalmou, ele adormeceu, dormiu até o sol nascer. No início da manhã, Torre do Céu. Muitos dos discípulos acordaram cedo, com alto astral. Juntos, eles reuniram-se em uma determinada região, esperando em antecipação. Olhos sedentos, esticando o pescoço, um indisciplinado estado de espírito, essas coisas foram consistentes em toda a multidão. Juntos, eles cercaram a casa como uma dona de casa que tinha esperado muitos anos para o seu marido voltar para casa, exemplificando essa devoção e expectativa. Com o passar do tempo, o número de pessoas que se reuniram aumentou gradualmente. Era como se eles foram telepaticamente ligados, todos viraram a cabeça ao mesmo tempo para olhar para um lugar. Aquele lugar era o caminho que levava à residência do Yankai, que era uma pequena cabana. Hoje foi o dia em que poderia, mais uma vez, desafiar Yankai. Este foi equivalente a uma caixa de ponto de contribuição livre. Como poderia esses discípulos desistir dessa oportunidade de ouro? Algumas pessoas tiveram pena da situação de Yankai. Para cada 5 dias, ele foi desafiado e espancado. Isso era realmente muito brutal. No entanto, simpatia por si só não poderia ajudar Yankai. Mesmo que eles não desafiassem ele, muitos outros alegremente tomariam o seu lugar. No final, ele ainda vai ser batido e espancado, então eles podem também fazer por si próprios, pelo menos eles poderiam pegar leve com ele. Quando eles pensaram sobre isso desse jeito, todos vieram para tentar a sua sorte. Então, se ele me escolheu, eu vou definitivamente bater levemente, para ele não ser ferido gravemente. Muitas pessoas estavam dando desculpas como está em seus corações. Normalmente Yankai já estava acordado e começava a varrer a área nesse horário, mas era muito estranho hoje. Mesmo depois de esperar um bom tempo, eles ainda não tinham visto Yankai. Mesmo quando eles estando na ponta dos pés para olhar ao redor, eles não podiam encontrá-lo. O que aconteceu com Yankai? Será que ele dormiu demais? Como é que ele ainda tem de sair? Eu não sei, pensando nisso, alguém o viu nestes últimos dias. Será que ele já deixou a Torre do Céu? Impossível, não é como se você não soubesse sobre a teimosia de Yankai. Mesmo se você o matou, ele não iria sair. Se ele realmente quisesse ir embora, ele teria partido há uns meses atrás, quando ele se tornou um discípulo de julgamento, trial disciple. Por que ele esperou tanto tempo para sair no final de qualquer maneira? Surpreendentemente, com toda a discussão acontecendo,
Ninguém sabia que alguns dias antes, Yankai tinha pedido licença para entrar nas montanhas Vento Negro e ainda tinha que voltar. Embora isso não foi nenhuma surpresa, pois durante dias normais, Yankai não interagia muito com os outros, e assim, naturalmente, ninguém sabia do seu paradeiro. Enquanto este grupo estavam fazendo um tumulto, uma pessoa tinha começado a caminhar em direção a esta multidão. Seu rosto estava impecável como jade, e seu corpo também como jade. Ele realmente era um belo jovem. Mas ninguém sabia por que, naquele momento, a expressão deste jovem era muito sombria. Enquanto caminhava, ele estava rangendo os dentes e amaldiçoando alguém. Seguindo por trás desse jovem, era um grande número de discípulos da Torre do Céu. Ao seu redor, fizeram dele o centro das atenções. Enquanto o jovem foi cercado, ele mostrou uma cara muito desagradável. Ele disse em dúvida: por quê? Por que há tantas pessoas aqui? Em resposta à sua pergunta, alguém apressadamente veio até ele e informou-lhe em voz baixa: Mestre Su, hoje é o dia em que podemos desafiar Yankai. Assim, muitos outros discípulos se reuniram aqui hoje para recolher alguns pontos de contribuição. O jovem que foi chamado Master Su franziu as sobrancelhas antes de rir irresoluto. Parece que nosso colega discípulo de Yankai está em um abismo de sofrimento. Suas palavras estavam cheios de prazer com o infortúnio de Yankai. Então, basicamente, ele é desafiado a cada 5 dias. Não só isso, ele não vai admitir a derrota, a menos que ele não possa mais ficar devidamente consciente. A pessoa que tinha falado anteriormente tinha explicado. Mestre sorriu de novo. Então, este jovem mestre sente que o ressentimento em seu coração diminuiu muito. Mas isso não é suficiente, devo fazê-lo sair da Torre do Céu. Por enquanto ele não é um discípulo da Torre do Céu, posso fazer o que eu quiser com ele e ninguém pode dizer uma palavra. Mestre Su está certo. Aquele moleque se atreveu a manchar o seu bom nome, ele realmente não pode diferenciar entre um nobre e um cavalo. Ele nem sequer se preocupou em perguntar sobre a identidade do Mestre Su. Ele é muito arrogante. Este puxa-saquismo fez Mestre Su se sentir muito melhor, levando-o a acenar com a cabeça repetidamente. Mestre Su, cuja reputação Yankai tinha manchado, foi exatamente o mesmo Sumu que ele conheceu em Black Plum Village. Foi o mesmo Sumu, juntamente com os 2 homens de An, sobre quem Yankai tinha imposto a justiça. Devido a isso, Sumu tinha voado em uma raiva, perguntando ao redor da Torre do Céu sobre a identidade do Yankai. No final, ele havia descoberto sobre os prós e contras sobre Yankai em menos de um dia. Afinal, ele tinha sua própria rede de conexões e canais. Mas sob a regra de ferro do portão principal, ele não podia facilmente mover sua mão e esperou até hoje para trazer um monte de pessoas para causar problemas para Yankai. Infelizmente ele não esperava que tantas outras pessoas também viriam por Yankai. Isso fez Sumu ligeiramente descontente, acenando com a mão. Ele disse: faço-os sair. Diga que hoje, Yankai só será meu. NT, graus. Esta afirmação feita por Sumu para com Yankai soou como uma espécie de jovem moça, ou como uma prostituta disponível, pronto para ser salgado. Graus. A pessoa próxima ao mestre Su prontamente entrou na multidão, levou as mãos em forma de concha e disse: colegas discípulos, a batalha de hoje, com Yankai, o mestre Su já reservou. Por isso peço a meus colegas discípulos por favor alinhem-se à porta e observe. Me desculpe qualquer inconveniente. Este anúncio apanhou muita gente de surpresa. Todos se viraram para Sumu em confusão e perguntou: por que deveríamos? Toda vez, Yankai usou sua vassoura para escolher o adversário, então por que razão devemos permitir que você lute com ele? Mesmo que ele não escolha, não deveria ser o primeiro a chegar, é o primeiro a ser servido. Após o que foi dito, alguém puxou o alto-falante e sussurrou-lhes: aquele é Sumu. Sabe quem Sumu é? Quem? Essa pessoa tinha acabado de ser aceito, então ele realmente não sabia o que era Sumu. Idiota! Há um velho que é apelidado de Su, há também um discípulo do núcleo dentro do top 10 apelidado de Su. Por que não diz quem ele é? Essa pessoa falou. Embora o ouvinte não acenou com a cabeça em entendimento, ainda compreendeu o significado por trás dessas palavras. Ele tinha sido temporariamente atordoado com a informação.
Quando ele soube que Sumu tinha essas pessoas poderosas apoiando, como ele poderia ousar fazer outro som? Ganhando contra Yankai não vai mesmo me render muitos pontos de contribuição, por isso é melhor não ofendê-lo. Sim, sim, sim. A pessoa respondeu enquanto suor frio escorria pelas costas. Só não poderia ajudar Yankai. Mesmo que eles não desafiassem ele, muitos outros alegremente tomariam o seu lugar. No final, ele ainda vai ser batido e espancado, então eles podem também fazer por si próprios, pelo menos eles poderiam pegar leve com ele. Quando eles pensaram sobre isso desse jeito, todos vieram para tentar a sua sorte.